Felipe Duarte e o Grêmio? Bom, o Grêmio aguardando a chegada do Gustavo Cuejar, né? A gente trouxe a informação hoje pela manhã, chega hoje, final da noite, no aeroporto Salgado Filho. Os exames médicos serão realizados amanhã, César, para ele ser oficializado, né? E em princípio assina um contrato de 2 temporadas com cláusulas de gatilhos por metas esportivas para aumentar para mais um, para estender para mais um ano. Como o contrato que o Grêmio já fez com o Marquezinho, né? Exatamente. É dando força ao Grêmio. Então pode chegar a 3 anos o contrato do Cuejar. E até a visão, primeiro, elogios ao futebol, né? O Grêmio está trazendo um volante que imagina que não tem no seu elenco, que é um primeiro volante de bom passe, de lançamento, de construção de jogo, mas sem perder a característica defensiva que é necessária para um volante. E também o fato de ele já estar jogando no Oriente Médio, portanto, o problema físico não deve aparecer. Ele já vinha jogando, está treinado, vai se ambientar à preparação física, ao período de pré-temporada, e se sair no bid em uma semana, tem chance de aparecer contra o Brasil lá em Pelotas na estreia do Gauchão. Então tudo isso muito elogiado. O Bento Freitas veio estrear do Cuejar. Embora faça mais sentido em termos de divulgação, considerando o quanto isso pode repercutir numa presença de público na arena, faz mais sentido você guardá-lo, treiná-lo mais, prepará-lo mais e guardá-lo para a segunda rodada na arena com uma casa cheia e tudo mais, do que colocá-lo num jogo como esse em Pelotas, com esse nível de dificuldade, com menos apelo de marketing, né? Então, isso faz mais sentido. O jogo contra na arena é dia 26, que é um domingo, às 8h30 da noite contra o Caxias. Isso. O que chama a atenção na contratação do Cuejar, do ponto de vista do torcedor, é a empolgação. O torcedor do Grêmio, e aqui a gente pode também fazer, o Grêmio chegou ontem com o anúncio do Cuejar ao 10º jogador estrangeiro no grupo. Se tu considerar, Felipe, que o Grêmio vai ter 32, 33 jogadores, está falando praticamente 1/3 de jogadores estrangeiros. Na comissão técnica tu tem 4 estrangeiros, né? E a comissão técnica permanente do Grêmio. Nada mais importante do que o treinador e essa capacidade de gerir 1/3 do grupo. 1/3, gente. E eu não tô nem falando em gerir escalando ou não. Tô dizendo em integração. Porque quando tu bota muita gente, a chance que tu tem de tu separar o teu grupo da forma mais difícil, que era como se fazia, por exemplo, no tempo do Renato se falava muito os jovens de um lado e os cascudos do outro. Tu não pode em nenhum momento correr o risco dos estrangeiros de um lado e os brasileiros do outro. E é um movimento natural do ser humano, né? De se agrupar, claro. Achar alguém parecido com ele. No caso da língua, é um divisor. Nelson Medo tinha uma frase que eu considero maravilhosa em matéria de futebol. Ele diz que o jogador, quando chega num ambiente vestiário, ele sempre se aproxima dos dele. Sempre. É como pegar aquele saquinho que joga o Seis Maria, tu joga pra cima. Sempre se encontra. Os de Cristo vão pros de Cristo. Os bandidos vão pros bandidos. Os queridinhos vão pros queridinhos. É sempre assim. Não tem a história do Filipão. Quando o Paulo Nunes estava saindo, os jogadores foram pra igreja, pra capela pra rezar, e o Paulo Nunes estava indo junto e o Filipão perguntou: onde é que tu vai? Não, tô indo ali na capela com o pessoal. Não, tu não. Tu eu sei que não vai. Mas, ô César, quando tu chegou aqui no grupo RBS, qual foi o teu grupinho? Qual foi o teu grupinho? Aproximou? Do Santinhos? Só pra eu entender mais ou menos. Aqui na RBS tem o grupo dos isentos, do qual você se afastou. Que eu, desde cara, saí de perto. Tu não te identificou, né? Tem o grupo dos colorados, que são muitos, e tem o grupo dos gremistas, que são muitos. Eu fiquei isento a todos os grupos. Porque eles te auto-isolou? Eu resolvi me isolar. Eles me mostraram umas camisetas ali que outras pessoas usavam, que estão ali na redação, né? E eu resolvi, eu disse, pessoal aqui pega pesado, entendeu? Então eu fiquei quieto. Aí fui pro lado do Zé, fui pro lado do Pedro, foi lá da experiência, Maurício, fui pro lado do Diogo. Os mais cascudos. Aí foi cascudiano. Anda comigo um pouco. Aí eles me ajudaram. Mas eu queria que tu andasse comigo. Foi uma das pessoas que mais me prejudicou na empresa. Porque tu nem pra me convidar pro Planeta Atlântida no ano passado, mas tu que mágoa, tia. Nem isso fez. Mas esse ano vamos, né? Esse ano olha aí, ó. Sabia que eu fui convidado esse ano? Opa, olha aí. Fui convidado. Estaremos pelo lá. Vini Moura. Ele disse, já que eu cruzei contigo no corredor, tamo junto então. Eu acho, sabe uma coisa muito legal da condição humana, mas de vestiário de futebol, em especial, que é o chamado microcosmo, como diria o Vini, que, por exemplo, você consegue imaginar algo mais improvável do que a amizade que estabeleceu instantaneamente entre o Tyson e o D'Alessandro?
Mundos completamente diferentes, culturas diferentes. A nossa amizade é a mesma levada. São culturas diferentes, línguas diferentes, mundos diferentes, históricos diferentes, idades diferentes. E você via Taisso e D'Alessandro num nível de intimidade que é a liga por uma questão qualquer. Amizade Messi e Neymar. Messi e Neymar não faz nenhum sentido. O vestiário, porque são completamente diferentes no extracampo e eles eram super amigos do Barcelona. Por exemplo, o vestiário, mas o vestiário ele tem uma peculiaridade e a gente pode colocar até como uma mesa como a nossa aqui. A gente pode colocar isso. Tu não precisa necessariamente, tu tem que ter, tu não precisa ser igual e tu precisa ter o mesmo objetivo. É isso aí. O mesmo objetivo. Qual é o objetivo aqui? Fazer sempre um bom programa, agradar a audiência, agradar os parceiros comerciais, ser correto nas informações. O segredo é esse. Não é eu preciso de um grupo que todo mundo... Não é isso. O vestiário é assim. Tu não consegue unir o Messi ao Neymar do ponto de vista do gosto pessoal de qualquer coisa. Não consegue, porque eles não têm, eles não precisam ter. Eu, por exemplo, gosto de tango. O Maurício gosta de samba. Eu gosto dos dois. Por isso que eu ando com o seu Maurício. Não, mas tu gosta de Carlos daquele funk. Não. Mas de Carlos Gardel a Nelson Sargento é tudo comigo. Carlos Gardel a Carlos Cachaça, a ponte tá estabelecida. Deixa eu usar o gancho do tango, então. Ainda tem o Carlos Santana, guitarrista. Deixa eu usar o gancho do tango pra ir pra Argentina pra tentar reverter a situação do Marquezinho. Foi bem. Tentei de outra forma, não consegui, essa foi melhor. Mas tu conseguiu fazer algo, porque o tango do Gardel, de um modo geral, ele era dramático, né? E é o que parece que tu vai falar agora. Sobre o Marquezinho. É capa do Diário Olé, Munari. Opa! O interesse do Boca, né? Pô, eu achei que fosse a vitória do Boca ontem. O Boca tá bastante otimista com a situação do Marquezinho e o que eles utilizam como argumento é a fala do Gustavo Quinteiros. O Quinteiros deu uma entrevista para um canal identificado do Vélez. Ele veio do Vélez, né? Por isso que ele falou pro pessoal de lá, e ele foi perguntado sobre o Marquezinho. E a fala do Quinteiros, traduzindo rapidamente, é assim: as portas estão abertas. Ele quer sair, bom, chegar a um acordo entre os dois clubes, ele quiser sair, pode sair. Assim como elas estão abertas para ele permanecer. A situação é a seguinte: o staff do Marquezinho, com as pessoas com quem conversei, dizem que até agora não houve contato do Marquezinho com o Boca. Essa é uma informação que me passaram. Da outra forma, também o Grêmio argumenta que a proposta apresentada pelo Boca não é a que o Grêmio imagina, $800 mil. Essa proposta pode aumentar. E em aumentando, o Marquezinho não vai ser segurado. E quem esclareceu isso foi o próprio Quinteiros. Ou seja, se o Boca aumentar a proposta, Munari, Marquezinho pode ser o substituto do Sérgio Romero, Chiquito Romero. Que eu acho que vai em tudo que a gente vinha falando nos últimos dias, né? Que o Marquezinho quer ir, mas ele não quer sair de qualquer jeito, né? Obrigar o Grêmio a sair. Ele não consegue sair. Não, tu entende. Não vai dizer assim, não vou mais jogar. O Bustos, por exemplo, no Inter fez isso. O Bustos forçou a saída. Como tinha feito antes do Independente. Até ontem o César trouxe a informação, né, de que se o Marquezinho atingir o número X de jogos, renova automático. Vocês lembram que no Bustos, no Inter, era isso, né? Sim, o Bustos tinha a cláusula de renovação automática pelo mesmo salário, ele queria um aumento e ficou ali enrolando para não jogar mesmo, para não atingir o número de jogos. Mas sobre goleiros, Munari, até para concluir... Quem o Grêmio vai trazer? O Grêmio vai ter de buscar uma reposição, e por isso pede pro Boca aumentar o valor apresentado para ter dinheiro em caixa e ir atrás de um outro goleiro. Mas os goleiros do elenco atual, Marquezinho está afastado por uma sobrecarga na musculatura, o Adriel não treinou, o Grêmio fechou uma semana de pré-temporada, o Adriel não treinou ainda, o Adriel se reapresentou das férias alegando um desconforto. Foram realizados exames que não apontaram lesão, então é um desconforto e ele não está treinando, está fazendo trabalho separado na academia do CT. Os goleiros que hoje participam dos treinamentos são Gabriel Grando, que voltou do empréstimo do Cruzeiro, Thiago Beltrame, que já era reserva no ano passado, é um dos goleiros que compõem hoje o elenco profissional, e o Guilherme Leal, que é do time sub-20, mas que não viajou para participar da Copinha. Então ele está participando para compor o grupo. Mas são esses os goleiros que hoje o Gustavo Quinteiros dispõe com as ausências do Marquezinho e do Adriel. Deve dar um constrangimento geral. Eu acho que o Grêmio não tem 30 jogadores trabalhando hoje, tá? Mas César, você foi dirigente, não sei como é que lidava com isso, tá? Não tem. Mas quando acontece de um jogador alegar uma dor ou uma lesão, que o departamento médico não constata, o clima que se estabelece fica assim, olha, não fui eu, foi você, como é que eu digo agora? Mas tem que ver também até o seguinte, acho que fica bom pro Grêmio fazer um esclarecimento, uma ratificação.
Porque às vezes o clube, para não expor o jogador a uma situação, ou para não se expor, o clube, em acordo com o jogador, o departamento médico, ele assina embaixo disso aí, sabe? Diz, ó, vamos acertar, tá em disposição. Porque a gente fica em dúvidas, desde a conjuntivite do Villaçante, todo jogador do Grêmio que está em negociação, ele tem problema médico. Mas é que não é... Tem que ver. Não é a nossa desconfiança. Não, mas eu não estou dizendo por isso que é porque tu une situações que a história determina. Por que tu tem a desconfiança? A desconfiança não é uma naturalidade. A desconfiança é apenas algo que tu já viveu. Exato, não é isso. Por isso que eu estou pedindo uma ratificação. Acho que é legal. Mas aliás, não adianta. Eu discordo de dizer, porque não adianta também. Porque muitas vezes também aconteceu isso. Mas aí foi pior, tem razão. E já aconteceu em mais de uma oportunidade. Vocês lembram de uma cena de 1984? Não sei se essa história... Para essa mesa aqui, só 2 podem lembrar. Tá. Então, como ser integrante de um dos que pode... foi atribuído... Nunca houve oficialmente essa declaração de nenhum dos personagens, mas a história da época foi que naquele Grenal de entrega de faixas do Gauchão do Inter 83, do Mundial do Grêmio 83, boa história. O Mário Sérgio saiu do Grêmio pro Inter e reestreou no Inter naquele jogo. O Renato acaba com o jogo, 4-2 Grêmio no Olímpico sobre o Internacional. O goleiro é o Gilmar. E o goleiro do Internacional, o Gilmar, toma gols que não deveria tomar, para a grandeza dele depois da história. Foi goleiro de seleção, goleiro multicampeão no São Paulo e no Flamengo. E teria sido que nem sugerido... foi por isso só, pelo número de gols foram 4. 4 e um deles é de cavadinha do Renato em cima do Gilmar. Teria sido sugerido ao Gilmar Rinaldi, goleiro à época, olha, tu não joga mais no Inter depois desse Granal aqui, mas nós vamos te enfaixar o braço que tu quebrou o braço aí, tu torceu. Inclusive com a participação do técnico do Inter. Do Dino Sani à época. E ele, Gilmar, não aceita, não é verdade, não vou fazer isso. Essa história é de 1984, então veja como é. Voltou a ser titular do Inter e goleiro de seleção brasileira. Eu não posso contar a história, 57 já, hein? Rapidamente, não posso contar muito, mas certa vez eu engessei um jogador. O treinador não escalar? Um jogador que fez um migué pra mim e disse, migué, engessamos a perna dele. Tá doendo, né? Felipe, vamos encerrar, o doutor Felipe do Canto. Ele vai... E aí, Felipe? Então hoje à noite aguardamos a chegada de Gustavo Cuejar, realiza exames médicos e amanhã assina contrato com o Tricolor.